Ó, então aqui, ó. Nós definimos, antes do intervalo, que a oposição era a base da argumentação. E dentro da oposição tem a adversativa e tem a concessiva. Ambas indicam oposição. Só que a adversativa enfatiza o argumento e a concessiva minimiza o argumento. Cid, não entendi nada até agora. Então vamos lá, ó. Se enfatiza, deixa o argumento forte. Se minimiza, deixa o argumento fraco. Vou fazer duas pequenas analogias para que vocês possam entender isso agora. Uma na base da brincadeira e outra bem mais séria para entender a complexidade. Primeiro na base da brincadeira. Quem aqui das meninas é solteira? Levanta a mão para mim, por favor. Vamos lá. Vou escolher a Isadora e vou explicar por que vou escolher a Isadora. Isadora... Não é Isadora? Acertei, menina. Isadora. Ih, cara! Não é estado civil, não. Tem que ser solteira mesmo. Solteira? Então tá bom, ó. Vamos lá, ó. Por que eu vou escolher... Tá solteira há mais de um ano, Isadora? Quase. Por quê? Eu fiz essa leitura corporal. Quem tá solteiro há pouco tempo, levanta a mão assim, ó. Tem vontade de voltar pro ex ainda, tá com vergonha. Isadora levantou a mão assim, ó. Mais alto do que a Isadora, só a Luana lá no final da sala. Agora, quando levanta a mão assim é porque tá solteira há um bom tempo. Então a Isadora, se eu falar que tem um amigo para apresentar para ela não vai ver com aquela história fiada, ah, não, porque agora eu sou concurseira. Isso é caô. Mas ela também não vai falar assim, ah, manda vir quente que eu estou fervendo. Ela não vai fazer isso. Ela vai fazer o quê, naturalmente? Vai me fazer algumas perguntas. E aí, a depender das minhas respostas, ela vai falar, opa, gostei do perfil, vamos marcar um barzinho, um churrasquinho, alguma coisa assim para eu conhecer. Ou ela vai falar, ó, curti esse perfil não. Ah, eu gosto é desse jeito aqui. Se tiver um amigo assim, me apresenta, mas esse aí não curti não. Só que de cara, Isadora, eu vou te dizer que o meu amigo é um Malvino Salvador, sabe quem é? E aí, tu topa? Claro, né? Se bobear até as casadas, né? Aí eu lembro que eu tive uma aluna uma vez que ela falou assim, não faz meu perfil. Eu falei, caramba, não é meu tipo. Eu falei, pô, exigente, né? Aí eu perguntei, quem é que faz teu tipo então, filha? Ela, Rodrigo Hilbert. E ali naquele dia eu descobri que mulher não gosta de homem bonito. Mulher gosta de homem que lava um banheiro, que faz um bolo, porque Rodrigo Hilbert é tudo isso, né? Só que infelizmente, Isadora, meu amigo não é nem o Malvino Salvador, nem o Rodrigo Hilbert. O meu amigo é feio. Se eu dissesse que ele é bonito, que ele é lindo, ia ser um argumento legal. Mas de cara eu estou dizendo que ele é feio. É um argumento interessante? Não. Só que eu vou continuar a frase. Ele é feio, mas é rico. E aí, ficou ou não ficou interessante agora? Ficou. A Isadora pode até falar para mim, ah, mas eu não sou interesseira, mas há de concordar comigo que é melhor um feio rico que um feio pobre, não? E nesse momento, o que eu fiz? Eu usei a conjunção adversativa mais, que enfatiza o argumento. Consequentemente, o que acontece com o outro argumento fica minimizado. Então, aqui no final das contas, não importa que ele é feio, importa que ele é rico e a Isadora vai pegar. Agora, eu poderia dizer que ele é rico, mas é feio. Ué, não é a mesma coisa, Sidney? Não. Eu agora enfatizei a feiura e, consequentemente, minimizei a riqueza. Tudo bem que ele é rico, mas ele é tão feio, horroroso, que não tem como pegar. E olha só que coisa interessante. Quando a gente estuda o texto, a gente sabe que tem a compreensão e a interpretação. Compreensão é aquilo que está dentro do texto e interpretação é aquilo que vai um pouquinho além do texto. Estas duas frases são perfeitas. Em relação à compreensão, elas são idênticas. O meu amigo é feio e rico nas duas. Agora, em relação à interpretação, elas são completamente diferentes. Pois quando eu digo a primeira frase para a Isadora, que ele é feio, mas é rico, a minha intenção é fazer a Isadora ficar com o meu amigo. Agora, quando eu digo que ele é rico, mas é feio, a minha intenção é fazer a Isadora desistir do meu amigo. Então, em relação à interpretação, elas são diferentes, mesmo utilizando as conjunções o quê? Adversativas. Agora eu vou dar um dado mega interessante. Quando a gente aprende a conjunção, a gente não aprende conjunção só para classificar o valor semântico. Ah, é adversativa, é concessiva, é causal. Não, a gente aprende classificação de oração,
a gente aprende pontuação, a gente aprende reescrituras de frases, interpretação, tudo isso. Só para vocês sentirem o peso da coisa, em 2015 teve um concurso da Prefeitura do Rio de Janeiro com 15 questões de língua portuguesa. Das 15, 4 foram diretamente de conjunção. E das 15, 8 foram direta e indiretamente de conjunção. Mas como assim mais da metade da prova? Exatamente porque tinha questão de reescritura utilizando conjunção, questão de pontuação utilizando conjunção, questão de classificação de oração utilizando conjunção. Olha só isso daqui. Eu coloco assim, ó. Isadora, embora seja jovem, dirige muito bem. Isso é uma verdade ou é mentira, Isadora? Verdade, então beleza. Aí olha só que interessante. Que conjunção eu tenho aqui? Eu tenho a conjunção concessiva. A concessiva não é subordinativa adverbial? Então significa que essa estrutura, embora seja jovem, é uma oração subordinada adverbial concessiva. Consequentemente, a outra oração, Isadora dirige muito bem, é o que a gente chama de oração principal. Na escola era um terror fazer isso daqui. E agora, viu como é que é simples? É só identificar a conjunção. Vou dar um outro dado interessante aqui. Vocês estão vendo essas vírgulas? Sintaticamente, a oração subordinada adverbial, ela exerce a função, obviamente, de um adjunto adverbial. Se esta frase estivesse na ordem direta, primeiro a oração principal e depois a oração subordinada adverbial, assim, ó, Isadora dirige muito bem, vírgula, embora seja jovem, esse adjunto adverbial estaria na posição original e a vírgula seria facultativa. Não importaria a presença ou a ausência, não teria prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Agora, como a gente deslocou a oração subordinada adverbial, essas vírgulas passaram a ser o quê? Obrigatórias. Então, se eu retirá-las, vai ter o quê? Um prejuízo gramatical. Agora, vamos fazer uma questão de interpretação. Todo mundo sabe que questão de interpretação vem com os seguintes comandos. Infere-se que, deduz-se que, analisa-se que. Então, aqui, ó, infere-se que para o autor do texto o jovem dirige mal. Certo ou errado? Certo. Porque se não tivesse esse julgo de valor, a frase seria apenas Isadora dirige muito bem. Quando diz, embora seja jovem, apesar de ser jovem, conquanto seja jovem, malgrado seja jovem, é porque ele quis minimizar o fato de ela ser jovem para enfatizar o fato de ela dirigir muito bem. Então, para ele, ser jovem é um valor negativo. E o valor positivo aqui é o fato de ela dirigir muito bem. Ou seja, o preconceito dele não é com a mulher, é com o jovem. Porque a frase poderia ser, Isadora, embora seja mulher, dirige muito bem. Aí, qual seria o preconceito dele agora? Com a mulher. Entenderam a pegada? Por isso que conjunção é muito importante. Então, ó, decorem as conjunções, tá bom? Então, vamos lá, ó. E para finalizar aqui agora, nós temos o advérbio, que tem duas funções. O advérbio serve para indicar circunstância, qualquer tipo de circunstância, de tempo, de modo, de causa e por aí vai, mas ele serve também para modificar outras classes gramaticais. Então, vamos lá. Primeiro conceito, serve para indicar circunstâncias. Segunda função, serve para modificar outras classes gramaticais. Quais classes? O adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. A própria palavra advérbio me mostra tudo. Na prova, qual é a pior palavra que tem para cair? É a palavra bastante, que se assemelha à palavra muito, pois ela pode funcionar de fato como advérbio, sendo uma classe invariável, ficando obrigatoriamente no singular, bastante e muito, mas ela pode funcionar
como um pronome indefinido. Se é pronome, é classe invariável, classe variável, e pode ir para o plural. Eu poderia dizer bastante, mas eu também poderia dizer bastantes. Eu posso dizer muito, mas eu também posso dizer muitos. Agora, como é que a gente faz para identificar a diferença? Não é pela semântica. Se você tentar pela semântica, você vai se dar mal, porque você vai pensar assim, ó, indica intensidade é advérbio. Só que o pronome indefinido também indica o quê? Intensidade. Então, a melhor coisa, mais uma vez, é se apegar à estrutura morfológica. Eu não acabei de dizer que o advérbio modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio? Então, para esses caras serem advérbios, tem que estar ligado a adjetivo, a verbo ou a um próprio advérbio. E esse cara aqui não é um pronome, ó. O pronome trabalha para quem? Para o substantivo. Então, é simples, ó. Tem que estar ligado a um substantivo. E cá entre nós, eu só preciso gravar uma coisa. Isso, ó. Se está ligado a um substantivo, é pronome. E se é pronome, vai respeitar o substantivo. Se o substantivo aparecer no singular, o pronome fica no singular. Se o substantivo aparecer no plural, o pronome fica no plural. E se não estiver ligado a substantivo, com certeza será um advérbio. E agora ainda tem um outro macete. Lembra que eu disse que o numeral era galho fraco? Agora ele vai ter uma utilidade. Numeral é classe variável ou invariável? Variável. Então, se eu conseguir colocar um número na lacuna, eu mato que é pronome. Se eu não conseguir colocar um número, eu mato que é advérbio. O número vai mudando com o tempo. A minha tia Marisa na escola colocava o número 33, porque ela adorava um bingo, né? Idade de Cristo, coisa e tal. O meu professor do pré-vestibular, ele colocava o número 69. Eu, como sou mais comportado, eu coloco o número 300, que é do filme do Rodrigo Santoro. Então aqui, ó, se eu conseguir colocar o número 300, vai ser o quê? Um pronome indefinido. Se eu não conseguir colocar o número 300, vai ser um advérbio. Vamos ver isso na prática, ó. Os alunos da concurseria fizeram pontinho, pontinho, exercícios. E isso os deixou pontinho, pontinho, preparados. Pode fazer pelo macetinho de cara, ó. Dá ou não dá para eu dizer, ó, os alunos da concurseria fizeram 300 exercícios. Dá, não dá? Então dá para colocar aqui, ó, bastantes, muitos. Aqui, daria para dizer, e isso os deixou 300 preparados? Não, ficaria estranho. Então, agora, obrigatoriamente, fica no singular, ó. Bastante. Muito. Pode fazer a prova dos 9, ó. A primeira lacuna está ligada com a palavra exercícios. Qual é a classe gramatical da palavra exercícios? Substantivo. E se está ligado a um substantivo, é de fato um pronome indefinido. E se é pronome indefinido, vai para o plural de cara? Não, vai respeitar o substantivo. Se aqui o substantivo estivesse no singular, o pronome também estaria no singular. Mas como o substantivo apareceu no plural, o pronome ficou no plural. Agora, na segunda lacuna, ela está ligada com a palavra preparados. Qual é a classe gramatical de preparados? Adjetivo. E se está ligado a um adjetivo, é um advérbio e vai ficar obrigatoriamente no singular. Até aí, tudo bem? Então, para fechar esse caixão aqui agora, olhem só essas duas frases. João é alto e João fala alto. Nós vamos avaliar a palavra alto através de 3 perspectivas: morfologicamente, semanticamente e sintaticamente. Nos dois casos, ó, morfologicamente, semanticamente e sintaticamente. É comum confundir a palavra alto em 2 classes. A palavra alto, ela pode ser confundida entre adjetivo e advérbio. Aí você vai falar assim para mim, matei. Adjetivo indica característica, advérbio indica circunstância. Já peguei a diferença. Pegou nada.
São valores semânticos muito próximos, é fácil confundir. Então, a melhor coisa, mais uma vez, é se apegar à estrutura. O adjetivo é uma classe variável e o advérbio é uma classe invariável. Então, se eu conseguir variar, vai ser adjetivo. Se eu não conseguir, vai ser um advérbio. Vamos tentar. João é alto, coloca Joana. Joana é alto ou Joana é alta? Alta. Modificou, não modificou? Variei. Então, aqui é um adjetivo. Tenta embaixo. João fala alto, coloca Joana. Joana fala alto ou Joana fala alta? Alto. Opa, agora eu não consegui modificar. Então é um advérbio por ser uma classe invariável. E agora vocês vão ver como o resto fica muito mais fácil. O que o adjetivo indica semanticamente? Uma característica, um estado, um atributo, uma qualidade. Então aqui, ó, uma característica. E o que o advérbio indica semanticamente? A gente acabou de ver, ó, uma circunstância. E aqui no caso, uma circunstância de quê? Uma circunstância de modo, pois é o modo como o João fala. Ele fala alto. E agora ficou faltando a função sintática. Hoje mesmo nós vimos que o adjetivo pode ter duas funções sintáticas, ou é um adjunto adnominal ou é um predicativo. Só que essa dúvida só ocorre quando não tem verbo de ligação, pois na hora que tem um verbo de ligação, obrigatoriamente eu tenho que ter o quê? Um predicativo do sujeito. E aqui, ó, o é o verbo ser, que é um verbo de ligação. Então aqui, alto é sintaticamente um predicativo do sujeito. E por que predicativo do sujeito? Porque está caracterizando, qualificando João, que é o sujeito. E embaixo, morfologicamente não é um advérbio? O advérbio a priori tem quantas funções sintáticas? Uma, que é a de adjunto adverbial. Então, só recapitulando com mais calma. Na frase João é alto, neste contexto a palavra alto é morfologicamente um adjetivo, semanticamente indica uma característica e sintaticamente é um predicativo do sujeito, exatamente porque está indicando uma característica do sujeito. Na frase João fala alto, neste contexto a palavra alto é morfologicamente um advérbio, semanticamente indica uma circunstância de modo, pois é um modo como João fala, e sintaticamente é um adjunto adverbial. Pode ver que normalmente a gente diz que é um adjunto adverbial de modo. Quando eu faço isso é porque eu já estou entrando na seara do quê? Da semântica. Na verdade, tudo está sempre interligado. Quando você vem aqui e diz que é um adjunto adverbial, você pode não ter percebido, mas você só conseguiu fazer isso porque você identificou que morfologicamente é um advérbio. Quando você diz que aqui sintaticamente é um predicativo do sujeito, você pode não ter percebido, mas você só conseguiu fazer isso porque internamente você identificou que era um adjetivo morfologicamente. Até aí, tudo bem? Agora, turma, para fechar aqui esta etapa, qual é a classe gramatical da letra A? E aí? Não tem classificação. O A, ele pode ser artigo, ele pode ser preposição, ele pode ser um pronome, ele pode ser até um substantivo. Se eu disser assim, ó, o A é a primeira letra do alfabeto. Só que isso não acontece só com A, não. Se eu tivesse colocado aqui a palavra alto solta, também não teria classificação, porque na língua portuguesa tudo depende de quê? De contexto. Então, palavra isolada assim, você nunca vai conseguir classificar. E é por isso que, para a nossa sorte, a gramática é atrelada aqui ao texto. Até aí, tudo bem? Então, galera, a gente fez o primeiro panorama geral da base morfológica. Agora a gente pode entrar na base sintática. Tranquilo? Beleza? Posso apagar o que está no quadro? Então, vamos lá. Tira foto, que eu sei que vocês querem tirar foto. Vocês falam, pode apagar e ainda vão tirar a foto, eu vou correr, ó.
Vamos lá, ó. Quem aqui tem muita dificuldade com análise sintática? Tem? Qual é o seu nome? Lilian. Vamos lá, Lilian. Levantou com a mão de desespero, né, também. Vamos lá, ó. Lilian. Tudo de análise sintática depende dessa estrutura aqui, ó, do sistema SVC, que eu já tinha mencionado aqui na aula. O que é o sistema SVC? Ele simplesmente é o principal sistema linguístico da língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Aí vamos supor que o camarada destaque uma estrutura na frase e peça para você classificar sintaticamente. Não importa se ele destacou no início, no meio ou no final da frase. A primeira coisa que você vai fazer é procurar o verbo, porque só existe análise sintática a partir do verbo. Depois, você vai perguntar a ele quem é o sujeito. Eu tenho duas formas para fazer isso. Ou eu vou perguntar quem ou o que. E qual é a justificativa de termos duas perguntas, Lilian? O sujeito pode ser uma pessoa, mas também pode ser uma coisa. Se eu disser Pedro quebrou o pé, quem quebrou o pé? O Pedro. Então a pergunta foi quem, porque o sujeito é uma pessoa. Mas se eu disser a cadeira quebrou, o que quebrou? A cadeira. Perguntei o que, porque o sujeito é uma coisa, no caso agora a cadeira. Ah, mas Sidney, e se a frase estiver invertida, for muito grande e eu não estiver enxergando ali de cara o sujeito? Você pergunta quem ou o quê. E aí depois que responder, você vai descobrir se é pessoa ou coisa. Agora, Lilian, depois de feito isso, automaticamente o resto é o nosso complemento. Na língua portuguesa, nós temos em torno de 11.000 verbos. E ninguém sabe 11.000 verbos. Eu não sei, mas o Bechara também não sabe. Ninguém sabe. É por isso que a gente tem dicionário de verbos. Para nossa sorte, nas provas de concursos públicos, quando falam de regência, correção de frases, reescritura, não sei o quê, eles cobram no máximo 20 verbos. Porra, já diminuiu pra caramba. De 11.000 para 20 já ficou fácil. E em relação à classificação, é mais fácil ainda. Eu só tenho 3 classificações. Eu tenho o verbo transitivo, o intransitivo e o de ligação. Você pode até não dominar, mas sabe que eles existem. E aí, por isso, eu só tenho 3 tipos de complementos, Lilian. Eu posso ter um objeto, que pode ser direto ou indireto, vai depender se tem ou não preposição. Quando não existir preposição vai ser direto, quando existir preposição vai ser indireto. Eu posso ter uma circunstância que eu vou tipificar através do adjunto adverbial e eu posso ter uma característica que no final das contas, Lilian, será o nosso predicativo. Agora, como a gente estuda para uma banca pequena, é uma banca pequena, né? Existem hoje 3 bancas grandes, FCC, CESP e FGV, e são as bancas diferentonas mesmo, que além de saber aquilo que teoricamente você deveria ter aprendido na escola, você ainda tem que saber o que o Bechara pensa, o que o Celso Cunha pensa, o que o Rocha Lima pensa. É uma loucura, é desumano com o candidato. Agora a nossa é uma banca tradicionalista, então teoricamente você só tem que aprender o quê? O que deveria ter aprendido na escola. Só que isso faz você voltar a coisas que talvez você não tenha aprendido bem. Então vamos lá, aqui neste momento eu vou fazer um adendo. Eu vou colocar uma circunstância de localidade. Como assim, Sidney? Só vai ser adjunto adverbial se indicar localidade? Não. Vai ser adjunto adverbial quando indicar qualquer tipo de circunstância, de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Mas quando indicar localidade, Lilian, vai te confundir, porque vai exigir uma preposição, você vai achar que é um objeto indireto, quando na verdade vai ser um adjunto adverbial de lugar. Só que essa explicação, do jeito que está aqui, ela é muito abstrata e esse conteúdo é muito importante para caminhadas maiores. Então, este conteúdo eu vou dar uma atenção maior. Eu vou fazer um pequeno resumo teórico aqui, vocês vão anotar e eu vou bater ponto a ponto. Detalhe, essa parte é tão importante que eu só vou passar para o próximo ponto se eu perceber que você entendeu o ponto, tá? Então, vem aqui comigo, ó.